Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar das respostas dadas pelo técnico Wesley Carvalho durante a entrevista coletiva concedida após o empate entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para comentar aí as respostas do comandante do Furacão. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje, as respostas dadas pelo Wesley Carvalho na coletiva pós-jogo, comentando aí alguns pontos importantes que ele trouxe, a começar pela declaração de que fomos, a comissão técnica, felizes na escolha do recurso humano para esse jogo, mencionando a forma como a equipe foi escalada e como ela foi posicionada em campo. Quanto a isso, não vou fazer grandes contestações, porque de fato as opções eram limitadas. Eu talvez tivesse feito a coisa um pouquinho diferente, mas mesmo no primeiro tempo, onde o Atlético jogou pior do que no segundo, na comparação com o próprio Atlético no segundo tempo, o time foi consistente, foi sólido, deixou um pouquinho de espaço demais pelo lado direito ali, o Canóbio ocupando a ala, mas nada de grave. O Atlético ainda foi melhor que o Bragantino no primeiro tempo, embora só no segundo é que realmente o time chegaria no seu auge. Mencionou que o Red Bull Bragantino é uma equipe bem montada, o que é verdade, pelo técnico português Pedro Caixinha, que é um time que joga muito bem em transição. Inclusive foi assim que eles construíram o gol de abertura do placar. Realmente, nesse ponto, o Wesley não fez uma leitura equivocada do que aconteceu dentro de campo, não. Ele mencionou, lógico, que o futebol são os 3 pontos, que ele está chateado, apesar do time ter tido um bom rendimento. Até aí, entrevista coletiva bastante comum. Ele comentando a pressão que tem sofrido, diz que o torcedor tem razão de ter cobrado aí antes do início do jogo, que o time não jogou bem no Atletiba, que a torcida apoiou muito bem durante os 90 minutos, que voltou a protestar no final, que isso faz parte do jogo. O que eu achei que não ficou bem legal foram as analogias feitas pelo Wesley Carvalho. Ele mencionou que todo treinador do Brasil passa por isso e meio que se colocou na mesma posição daquilo que acontece com o Palmeiras e daquilo que aconteceu com o Botafogo até pouco tempo atrás. Achei que ele não foi bem, porque, convenhamos, o Wesley Carvalho não tem nem de perto o mesmo período como treinador de equipes profissionais e muito menos o mesmo histórico recente vitorioso que tem o Abel Ferreira lá no Palmeiras. E em relação ao Botafogo, por mais que o Bruno Lage não tenha se adequado, isso ficou muito evidente ao time do Rio de Janeiro, era um técnico que tinha boas passagens por alguns clubes relevantes na Europa, então era uma aposta que podia dar errada, como acabou dando, mas que tinha muito mais respaldada por um histórico que o Wesley não tem. Achei que a analogia dele ficou bastante falha nesse aspecto. Ele disse que não pode se deixar levar pelas críticas e achar que ele tem que pedir para sair, que ele procura se manter focado no trabalho e que isso faz parte do cargo, digamos assim, do dia a dia do cargo de treinador, né? Então, mencionou, e acho que isso é até um pouco de cortina de fumaça. Se você faz 2 vitórias, se você conquista 2 vitórias, a coisa já muda de figura, que antes do Flamengo, a expectativa do clube, da torcida, era de que o clube fosse para a Libertadores, e aí depois do jogo contra o Internacional, que o Atlético venceu o Flamengo e Inter em sequência, já tinha gente falando em título brasileiro. Achei que, tudo bem, tem aí uma certa dose de razão, mas de um modo geral, quando a gente fala de uma análise um pouco mais séria, como a gente tem aqui no canal de alguns outros analistas aí no YouTube, em relação ao Atlético Paranaense, a coisa não é bem por aí. Vocês vão ver o meu time sendo criticado de maneira um pouco mais consistente por aqui. Eu nunca imaginei, pelo menos nesse momento, o Atlético concorrendo ao título de campeão brasileiro. Sempre destaco aqui que alguns parâmetros, especialmente financeiros, dificultam a gente imaginar o Atlético chegando a esse patamar a curto e médio prazo. É uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo, mas enfim, não vou ficar me alongando sobre isso, já falei sobre isso em outros vídeos. Ele falou sobre a importância da data FIFA, que vai ser importante para descansar os atletas, e acho que é bacana a gente fazer um parênteses aqui, porque eu vejo muita gente reclamando sobre a folga, as folgas que são concedidas aos jogadores. Eu entendo a frustração da torcida, acho que inclusive é bastante natural,
mas existe toda uma questão de fisiologia analisada pelo departamento de performance que embasa a decisão de conceder folga aos jogadores, que não passa por uma questão de estamos jogando bem, mais folga, estamos jogando mal, menos folga. É aquilo que o corpo dos atletas precisa para estar bem recuperado e pronto para voltar ao trabalho. Então, o Atlético recebeu folga hoje, né? O elenco não se apresentou hoje, não se apresenta amanhã, 2 dias de folga. Volta a trabalhar somente na quarta-feira, por mais que muita gente quisesse ver os jogadores submetidos a mais treinamentos na semana, até por uma questão de uma espécie de castigo, não acho que isso tenha sentido. Acho que a gente tem que respeitar os limites fisiológicos dos corpos, né, dos jogadores, para que a gente para que a gente consiga extrair o melhor que cada um tem a oferecer. Para mim, sem problema nenhum. Ele mencionou que existe uma expectativa de ganho de rendimento com a pausa e os treinamentos, né, que o Atlético só volta a jogar no próximo meio de semana, na próxima quarta-feira, dia 18. Então, a expectativa era de que o time jogue melhor, segundo o próprio Wesley, acho que isso é natural. Na pergunta seguinte, o Wesley falou sobre o Bruno Pérez, jogador que eu falei aqui, que ficou muito exposto da forma como ele foi utilizado, especialmente no Atletiba, muitas situações de mano a mano com o Marcelino Moreno, que é um jogador que tem recurso técnico, tem alguma capacidade de drible, que criou muitas dificuldades por aquele lado, especialmente se aproveitando do fato de que o Bruno Pérez não jogava desde abril, vinha sem ritmo de jogo, acho que a forma física dele também parece não ser a mais adequada nesse momento. Então, o Wesley explicou que o Kelvin foi vendido por uma questão de risco calculado, que a diretoria entendia que era o momento de se desfazer do jogador, que o único jogador que apareceu no mercado com perfil adequado para o clube foi o Bruno, e que eles aceleraram o processo de colocá-lo em campo, porque achavam que poderiam precisar dele, como de fato acabaram precisando quando o Matheus se machucou, e que a comissão técnica acabou expondo o atleta, e por esse motivo ele vai fazer um trabalho à parte para conseguir se colocar em condições de jogar boas partidas, como a comissão imagina que ele será capaz de jogar depois de passar por todo esse processo. Essa que eu acho que é uma leitura honesta do Wesley. Falei aqui que o Bruno ficou muito exposto, falei que o melhor Bruno Pérez, se a gente conseguir reproduzi-lo dentro do Atlético, é um jogador mais interessante do que o Maddison, por exemplo. Então vamos esperar. É uma pena pro Bruno, lógico, porque a temporada já se aproxima do final, ele tem contrato somente até o final do ano, então ele vai ter que se colocar em forma rápida, entrar em campo e dar uma resposta muito imediata a partir desse eventual retorno, para conseguir, quem sabe, uma renovação de contrato. Caso contrário, é muito natural que ele saia do Atlético no final da temporada. Questionado sobre o objetivo do clube da temporada, ele reforçou que o objetivo é o G4, né, classificação para a Libertadores, que é uma coisa que já foi alinhada entre a diretoria e o elenco, e algo que eu tenho colocado como objetivo mais razoável para o Atlético aqui desde o início do Brasileirão. O Atlético é um time que tem que se concentrar no Brasileiro, em assegurar uma vaga, preferencialmente uma vaga direta na fase de grupos, na próxima Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Sonhar com o título nesse momento, como eu já falei anteriormente, é uma coisa um pouquinho distante ainda da nossa realidade. E na última pergunta, acho que foi a mais polêmica, o Wesley foi questionado sobre a utilização dos meninos da base, por que eventualmente o Arriagado não começa jogando. Ele disse que o Arriagado treina bem, mas que outros jogadores estão à frente dele, que o Thiago Andrade, que também foi muito contestado, e a meu ver esse com muita razão, passa por um processo similar ao que aconteceu com o Canóbio quando chegou do Peñarol, né, que foi muito contestado pela torcida. E eu acho que é importante que a gente faça uma distinção aí, que o Canóbio vinha ancorado como uma contratação importante por um excelente desempenho num time que não é qualquer time aqui na América do Sul. O Peñarol é um time, se não me engano, é pentacampeão continental, um time enorme lá do Uruguai. O Canóbio tinha sido eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, então a expectativa ao redor dele era muito condizente com aquilo que ele tinha apresentado. Agora, o desgosto da torcida do Atlético em relação ao Thiago Andrade não se limita àquilo que ele apresentou no jogo contra o Bolívar, na altitude, como foi sugerido pelo Wesley, passa muito pelo mau futebol que ele jogou todas as vezes que entrou em campo, na maior parte das vezes que entrou em campo, e principalmente passa por um histórico de um jogador que nem no Bahia, nem no New York City Futebol Clube conseguiu se mostrar um jogador que poderia ser útil ao Atlético na maior parte do tempo. Então, entendo a defesa do jogador, não acho que seja o papel do Wesley chegar na coletiva e jogar o Thiago Andrade aos leões, mas o fato dele ter entrado ontem talvez seja muito sintomático de que a comissão técnica tem uma leitura em relação a ele
cujas expectativas não se confirmam na realidade. É um jogador muito abaixo. Espero que o contrato dele, que também se encerra no final do ano, o contrato de empréstimo, não seja renovado, muito menos que ele seja comprado. Thiago Andrade não tem nível para o Atlético e provavelmente não tem nível para a Série A do Campeonato Brasileiro, um jogador bastante limitado. Entendo que as críticas à torcida sobre a entrada desse jogador são bastante merecidas. E por fim, ele falou que não se descarta as pessoas, falando ainda do Thiago, né? Que a função dele como gestor é de recuperar as pessoas e que por trás de todo atleta existe o ser humano. Né? Acho que ninguém aqui está falando de se maltratar o jogador, de atirá-lo aos leões, escorraçá-lo na imprensa. O que eu digo é que a partir do momento que o rendimento técnico dentro de campo não acontece, é papel do treinador, até para não expor o jogador que já vem se mostrando tecnicamente insuficiente para aquilo que o Atlético precisa, tirá-lo de cena, para que ele não fique tão exposto às críticas dos torcedores. O Thiago Andrade realmente já mostrou que não serve, pelo menos na minha avaliação. E aí, essa foi a parte mais polêmica da entrevista, a declaração do Wesley de que ele foi assistir a equipe sub-20 contra o Curitiba e que não viu lá nenhum atleta que pudesse pegar e colocar para jogar no time profissional, né, no time principal. E que o que ele coloca em campo hoje são os recursos que ele tem para trabalhar. É justo, até certa medida, pelo fato que o Atlético tem muitas lesões no seu elenco. Agora, em se tratando das categorias de base, me preocupa muito uma declaração sobre essa, especialmente vindo de um treinador, como é o caso do Wesley Carvalho. Tem muita experiência trabalhando com esses garotos. E o Atlético, se você for pegar a equipe sub-20 hoje, tem alguns jogadores interessantes, sim. Tem Felipe Chiquete, tem Dudu, que é jogador de seleção brasileira, tem Renan Viana, com passagem por seleção brasileira, Lucas Belezi, também tem passagem por seleções de base, assim como Vinícius Cauê, como o Léo Ataíde, o próprio Mikael, que hoje treina com o time principal. Então, dizer que as categorias de base do Atlético não tem nada para oferecer, especialmente poucos dias depois do Petralha ter dado aquela entrevista ao Rodrigo Capello, declarando que o clube quer ser o maior formador de atletas do mundo, é uma coisa que é muito distoante da realidade em relação aos objetivos do clube e muito distante daquilo que a gente vê nesses meninos. Eu não estou dizendo aqui que o Dudu, ou o Felipe Chiquete, ou o Lucas Belezi, ou, sei lá, o Mikael, o Vinícius Cauê, que eles são a solução imediata para qualquer problema que o Atlético tem. Agora, preparar esses meninos faz parte de um processo de transição, categorias de base profissional, que é responsabilidade do clube. E se existe, como existe no elenco profissional do Atlético, algumas lacunas que precisam ser preenchidas por jogadores de melhor qualidade, é papel do Wesley Carvalho começar a oportunizar aos poucos as entradas desses meninos, especialmente de um Léo Ataíde na lateral direita, por mais que eu não goste do jogador, o Atlético não tendo laterais, ele deveria sim ser experimentado quando o jogo permitir. O Felipe Chiquete, que deveria ser mais utilizado, principalmente depois que o Wesley colocou o Thiago Andrade em campo. Se o Thiago Andrade pode ser útil, não vejo por que o Felipe Chiquete, com muito mais potencial e provavelmente sendo um jogador tecnicamente mais qualificado que o próprio Thiago Andrade hoje, não poderia. Então, o próprio Dudu, né, destaque das seleções de base, poderia ser mais utilizado, entrando aí no lugar de um Vitor Bueno, de um Bruno Zapelli. Quando a partida estiver mais tranquila, o Atlético precisa ser mais ativo na formação desses jogadores, especialmente começar a colocá-los em campo, começar a trabalhar a transição, colocá-los para treinar com o time principal, para que eles possam ir se ambientando esse ambiente competitivo. E quem sabe, assim, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, começar a colher os frutos do potencial de alguns jogadores em quem a torcida tem muita expectativa. Destaco de novo, Dudu e Felipe Chiquete principalmente. Então, para mim, a resposta do Wesley em relação às categorias de base, ela não só é um absurdo, como ela é distoante daquilo que a diretoria quer fazer, quer transformar o Atlético, agora com a parceria com a Ajax, eventualmente com a chegada da SAF. Então, é algo que precisa ser conversado e alinhado com o treinador, porque a preparação desses meninos é responsabilidade dele também. E se eles não estão preparados hoje, é por uma inação, seja da comissão técnica atual, comandada pelo Wesley Carvalho, seja das comissões técnicas anteriores, especialmente a de Filipão e Paulo Turra, que optaram por colocar os jogadores da equipe principal durante o Campeonato Paranaense, que é um torneio que não vale rigorosamente nada, desgastando assim os jogadores mais veteranos e cobrando um alto preço na forma de lesões, como a gente tem visto em 2023. Então, a resposta não cola, seu Wesley Carvalho. A verdade é que o senhor tem aí
muita culpa no cartório em relação ao mau desempenho recente do clube, embora a partida contra o Bragantino tenha sido boa, e que o senhor tem sim responsabilidade de colocar em campo esses meninos conforme o tempo for permitindo, para que eles possam se desenvolver e se tornar os jogadores que a torcida espera que eles se tornem. E vocês, gente, o que acharam disso tudo? Sei que muita gente nem assiste mais as coletivas do Wesley de tanta frustração, mas se você assistiu, se você ouviu, ou se você ouviu somente aí pelo que eu estou relatando, quiser complementar alguma coisa, deixe a sua opinião aí nos comentários, eu leio leio todos e respondo todos conforme o tempo me permite. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a fazer Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.